lembram do caso da Natalia Grace, conhecida popularmente como a órfã da vida real? A gente tem atualizações bombásticas sobre esse caso e eu vou contar tudo pra vocês. Então, bem-vindos a mais um vídeo no canal. Se você gosta de conteúdo assustador, bizarro e misterioso, você tá no lugar certo. Toda semana tem pelo menos 3 vídeos longos, todo dia tem vídeo curto, então tem muito conteúdo pra vocês. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal, comentar outros temas que vocês querem ver aqui. As fontes e os créditos estão sempre na descrição do vídeo. E o vídeo de hoje é muito especial, porque além de atualizar esse caso pra vocês, eu também vou mostrar pra vocês a entrevista que eu tive a oportunidade de fazer junto com a Warner, com a Beth Carras, que é uma advogada que tem mais de 40 anos de experiência, e ela atuou como comentarista no caso da Natalia Grace. Então, tem um documentário que a gente vai falar já já, que a Beth aparece fazendo os comentários e também ela participou desse caso conforme ele ia acontecendo. Então, ela é tipo uma super expert no assunto. E esse é o primeiro vídeo do canal que a gente tem um especialista, uma pessoa que estava próxima do caso pra comentar aqui com a gente. Então, assim, é um grande prazer pra mim. Eu tô muito feliz em poder mostrar esse conteúdo pra vocês e trazer essas coisinhas cada vez com mais qualidade. Então é isso, sem mais enrolação, bora pra história. No dia 27, agora de fevereiro, vai estrear um documentário muito famoso e muito polêmico sobre o caso da Natalia. É um dos documentários mais completos que existem e se chama O Curioso Caso de Natalia Grace. Só pra vocês saberem, a primeira temporada, que tem 3 episódios, vai estrear na HBO Max no dia 27, que no caso agora se tornou só Max. E pra quem não tiver, pode ficar tranquilo também que vai estar no canal ID no mesmo dia, às 10h05 da noite, e vai sair um episódio por semana, caso vocês tenham interesse em assistir. A segunda temporada já foi confirmada, mas ainda não tem data de estreia aqui no Brasil. Eu já assisti os 3 primeiros episódios, então eu vou fazer um resumo pra vocês do que a gente tem até agora. E também não vou ficar dando muitos spoilers da entrevista com a Beth, porque ela fala de algumas coisas perfeitamente, então eu acho até melhor vocês assistirem na íntegra. E lembrando também que a gente já tem esse caso completo no canal pra quem quiser assistir. Eu vou dar bem um resuminho mesmo. O que aconteceu é que a gente tinha esse casal, a Christine e o Michael Barnett. Os dois já tinham 3 filhos. O filho mais velho deles, o Jacob, ele é autista e ele era muito inteligente. O casal até criou uma fundação para crianças autistas, que era tipo um lugar onde as crianças poderiam ir, passar um tempo com a família, com outras crianças lá também. E essa fundação foi um grande sucesso. O Michael e a Christine eram muito elogiados por isso e eles tinham uma ótima condição de vida. Eles eram bem ricos. A Christine, inclusive, até escreveu um livro sobre esse filho mais velho dela. Também foi um sucesso de vendas. E aí eles decidiram que, como próximo passo para a família, eles queriam adotar uma nova criança. Então eles receberam um telefonema de um orfanato dizendo que eles tinham a Natalia Grace ali para ser adotada e eles tinham 24 horas para decidir se eles iam querer adotá-la ou não. A Natalia era uma criança ucraniana que sofria de uma forma rara de nanismo, chamada displasia espondiloepifisária congênita. Não sei se eu pronunciei certo. Então os Barnett decidiram adotá-la, eles até foram comemorar em uma viagem pra Disney, mas foi aí que a polêmica começou a acontecer. Quando a Christine foi dar banho na Natalia, ela descobriu que ela tinha pelos nas partes íntimas e também tinham sinais de que ela já tinha ficado menstruada. E a partir daí a Christine falou, não é possível, que ela tem 7, 8 anos de idade. Foi aí que o casal começou a desconfiar que a Natalia estava mentindo a idade dela. Eles até colocaram ela ao lado de uma outra criança que também tinha nanismo e disse que a Natalia era muito maior do que ela. Algo importante de mencionar é que o filme A Órfã tinha saído no ano anterior à adoção da Natalia, em 2009. E aí a família pareceu ver várias semelhanças no filme com a Natalia Grace. Eles diziam que, por exemplo, ela escondia facas pela casa, que ela ficava observando os dois enquanto eles dormiam, às vezes segurando uma faca, que ela tinha tentado matar os dois ou até mesmo machucar os outros filhos. A Christine disse ter tentado levar a Natalia em hospitais psiquiátricos, e quando a Natalia ia nesses hospitais, ela dizia para os médicos que ela ouvia vozes, que ela via coisas, e aí alguns médicos diagnosticaram ela com esquizofrenia, por exemplo, entre outras doenças. Eu não sei vocês, quando vocês assistirem o documentário, vocês me falam. O Michael é uma pessoa que dá vários depoimentos e ele conta muito a versão dele dos fatos. Na minha opinião,
ele é meio maluco. Ele fala de um jeito muito esquisito, eu não vejo muita verdade no que ele fala, mas ele falava de uma forma muito horrível da Natália, que eles perceberam que ela era muito mais velha, que ela estava se passando por uma criança, e eles precisavam tomar uma atitude porque não iam manter ela na casa deles. O próximo passo que os Barnett decidiram seguir foi entrar com um processo judicial para tentar mudar a idade da Natália. Isso foi 2 anos depois que ela já estava morando com eles, e vocês vão ver na entrevista que eu falo sobre isso com a Beth, que é o processo de re-aging. Eles pediram para mudar o ano de nascimento dela de 2003 para 1989. Então, ela não tinha mais 8 anos, e sim 22. E, pasmem, essa ordem, essa mudança de data foi concedida pelo tribunal. Então agora a Natália era uma adulta. Os Barnett falaram, você já tem mais de 21 anos, você tem plena capacidade de viver sozinha, a gente vai alugar um apartamento pra você e vai deixar você lá. E foi isso que eles fizeram. A Natália passou a viver sozinha naquela casa, mas ela não tinha ideia de como viver sozinha. Ela nunca tinha vivido, ela era completamente dependente de outras pessoas, além de que ela tinha o nanismo. Então a altura das coisas no apartamento não eram adaptáveis a ela. Ela precisava de alguém para ajudar ela a fazer as tarefas domésticas, por exemplo. E não tinha ninguém lá. Os Barnett, no máximo, passavam para ver ela, sei lá, uma vez na semana. Então a grande controvérsia desse caso todo era saber se a Natália Grace realmente estava mentindo a idade ou se ela era uma criança. Os vizinhos da Natália percebiam as dificuldades dela morando ali e eles tentavam ajudar da forma que eles podiam, mas ao mesmo tempo eles também denunciaram algum tipo de comportamento meio estranho da Natália, de parecer que ela aparecia na casa deles do nada, dela tá observando eles, umas coisas meio creepy, assim. Os Barnett também enfrentaram problemas legais em 2013, quando essa história dela tá morando sozinha veio à tona. Isso levou a várias investigações e até mesmo a prisões. O Michael e a Christine não continuaram casados. Se eu não me engano, o Michael entrou com um processo de divórcio contra ela em 2014, que terminou em 2018, então eles não estão mais juntos, mas em 2019, os dois enfrentaram acusações de negligência contra a Natália. Essa acusação foi feita pela nova mãe adotiva da Natália. Depois que esse caso ficou mais famoso, a Natália foi morar com essa outra mãe e ela achou por bem entrar com esse processo contra eles. O Michael foi considerado inocente pelo júri em 2022. Já a Christine teve todas as acusações rejeitadas em março de 2023. E era até aí que a gente tinha parado com o caso, até terem novas atualizações. Como a grande controvérsia era se a Natália tinha a idade que ela estava falando ou não, foram feitos testes de DNA, finalmente, para confirmar essa idade. Em um primeiro momento, eles encontraram a mãe biológica da Natália, que já tinha confirmado que ela nasceu, sim, em 2003, ou seja, a idade que ela estava alegando era a idade real. Agora, os testes de DNA voltaram e confirmaram que a Natália, sim, era uma criança de 9, 10 anos quando foi deixada para morar sozinha pelos Barnett. A Natália Grace já deu várias entrevistas depois que esse caso aconteceu, tentando se defender e tentando contar o lado dela da história. Ela disse que ela só falava que via coisas e ouvia vozes porque a Christine, a mãe, mandava ela dizer isso. E ela tinha 7 anos de idade. Se a sua mãe pede para você falar pro médico que você tá vendo coisas, você provavelmente vai obedecer quando você é uma criança. Você acha que você tem que obedecer o adulto. Ela também sempre rebateu essas acusações de ter tentado matar os pais adotivos. Ela disse que ela nunca entrou no quarto deles com uma faca. E ela também citou o filme A Órfã, que parecia que a Christine estava querendo fazer um paralelo com a vida dela e com a da garota do filme, como se ela estivesse forçando que aquela situação acontecesse e contasse coisas para as pessoas de fora que não tinham acontecido bem daquele jeito. A Natália tem até um programa que se chama Natália Speaks. Eu não sei se é um programa ou se foram alguns episódios, mas ela convidou o Michael para ficar lado a lado com ela e fazer algumas perguntas meio polêmicas para ele, do tipo, por que você me adotou em primeiro lugar? E aí ele responde que tinham várias coisas, várias variantes e que ele precisava de tempo para responder aquilo, mas o Michael também começou a alegar algo polêmico. Ele disse que os dois tinham sido vítimas do mesmo monstro, a Christine, que ela tinha manipulado os dois o tempo todo. Ele mencionou que ele era sempre colocado para baixo, controlado, ameaçado e diminuído pela Christine. Ele falava que ela fazia ele ser quem ela queria que ele fosse. Então ele
tenta justificar todas as atitudes que ele teve em relação a Natália porque ele estava sendo manipulado pela Christine. E Natália meio que entende, mas ao mesmo tempo ela sabe o que o Michael fez pra ela. E mesmo que tivesse sido a pedido da Christine, ainda assim ele estava fazendo. Ele era um cúmplice e ele estava aceitando aquilo, ele estava seguindo com o que a Christine queria que fizessem com ela. O Michael cita até como exemplo que a Christine ficava ameaçando tirar os filhos dele e ele nunca mais vê-los. Ele chegou até a pedir desculpas pra Natália. Os dois começaram a chorar bastante, ela disse que aceitava as desculpas dele. E assim, eu quero muito que vocês assistam, porque quando eu vejo ele falando, não sei, me parece aquela coisa, será que ele tá querendo evitar de ser processado de novo? Porque agora que a gente tem provas de que a Natália tinha realmente aquela idade, ela provavelmente tá preparando outras ações civis contra essa ex-família adotiva. Então eu não sei, é tudo meio polêmico. Eu acho que na segunda temporada do documentário a gente vai ter muito mais informações. Eu tô bem curiosa pra continuar assistindo. E agora eu vou deixar vocês com a entrevista com a Beth Karas. Ela é maravilhosa, ela vai esclarecer alguns pontos que talvez tenham ficado com dúvida. Não se esqueçam de assistir o outro vídeo, quem ainda não assistiu, pra se lembrar do caso completo. E depois comentem aí, por favor, o que vocês acharam. Eu já aviso vocês que eu, como sempre, fiquei nervosa antes da entrevista, ainda mais porque a Beth é uma mulher muito, tipo, experiente, ela é advogada, e eu tava tipo, meu Deus, eu sou só uma criança de 6 anos, o que eu falo? E aí eu fiquei muito nervosa, teve umas horas que eu me embolei um pouco, enfim, peço perdão por conta disso, mas eu acho que deu pra ela me entender, eu também entendi ela, e a gente vai melhorando conforme as coisas vão acontecendo. Mas enfim, eu vou parar de enrolar e assistam aí. Starting from the beginning, can you tell us how and when did you first became aware of Natalia's Grace case? Natalia's story made news in 2019, and that's when I first learned about it, but I didn't pay that much attention to it. It was just another crazy story in the news that involved a crime, but it wasn't something that involved a murder. It was allegations of neglect and abandonment and child abuse. But then it came back on my radar when I started to work with the production company that made the series, in this case of Natalia Grace. And that's when I took a deep dive into it. It was a story that was unfolding almost in real time for us. So I was sometimes given information while I was sitting down for an interview. I was learning something new for the first time, and I was reacting on camera. So those were very genuine reactions. Nothing was that was me learning something like, holy Toledo, what did I just hear? Are you kidding me? I don't want to tell you things about season 2 because that's to come. I don't want to spoil it for your viewers, listeners, but the story continued beyond season 1. I mean, there were so many questions left hanging at the end of season 1 that, thank goodness, we had more, we got a hold of more information to go forward with another season. Can you explain what the real controversy was between Natalia and the Barnetts? Really, the key issue in this whole story is how old was Natalia at the time she became a member of the Barnett family in 2010. Yeah. Because very quickly there was indicia that she was older than the 6 years they believed her to be. So that started the Barnetts on a journey that was not a straight one. It's not like they just went to medical doctors and figured it out. I mean, it seemed like they were. There was always drama in that household, and they were reacting to some trauma and this drama that made the story even crazier. And I don't want to give anything away, but I'm not sure that the Barnetts reacted the way a lot of families would have reacted in a similar situation. Yeah, for sure. And we also have the re-aging process, right? How the judge decided about that. How was this process for him to make this decision? So that re-aging process is something that I had never heard of before. And I've been a lawyer for 40 years. Yeah. Or almost 40. But it's not totally unheard of. What is unusual in this case is that the re-aging it's a 14-year difference. Many times the re-aging might be a couple of years, like some birth certificate was off by maybe a couple of years. So, but 14 years? I mean, she went from 8 to 2 overnight. And with that came a whole bunch of
actions on the part of the family that had adopted her, the Barnetts. Like, they took action once she was deemed 22, as though she really was 22. And, you know, it's for the viewer to decide. But her life experience at that point hadn't really prepared her for the life of a 22-year-old. Like, she hadn't done a lot of things yet in life to understand how to care for herself. On top of it, she's a little person with a disability. And she needed to live in modified housing suitable for her size, you know, and they put her in her own housing, and it was for a person who was not a little person, not somebody with dwarfism. We also know that a few of her neighbors during that time started to think that she was kind of dangerous. They started to get afraid of her. Do you think this was a way of Natalia trying to get attention for herself, or do you think that maybe there's some trauma? So at the point in the season 1 where we hear from these neighbors, we don't know whether she is really sort of a diabolical adult who is terrorizing her neighbors, or a child who just doesn't know boundaries, who's lonely and just doesn't know any better, or maybe a traumatized person, traumatized adult, traumatized child, something in there. Like, we don't really know where she fits in that. Is she really, or does she just need adult supervision? Yeah. Clearly there are behavioral issues, and that seems to be pretty consistent among the families that she's lived with. But that's not surprising when you look at her, you know, her life story. I mean, she's in an orphanage from the time she's basically a newborn, and so she's never really had attachment to an adult, a parental figure, right, until her formative years passed. We also have the movie The Orphan. Do you think that maybe this movie encouraged the Barnetts to believe even more that the same case was happening with them? Believe it or not, I haven't seen the movie. I really should watch really? Given my role in this, but there are those who do believe that there are parallels between this and The Orphan. An Eastern European girl standing at the foot of the bed, says the parents, with a knife in her hand. So the Orphan came out around the same time that Natalia. Yeah, around the same time. Yeah, that's why I don't know if it's really inspired by Natalia or some other cases, but people now say it's about Natalia's Grace's case, so we don't know. We don't actually know. I think you'd have to talk to the filmmakers or the screenwriters to know what inspired them. Yeah. But people have written to me through my website about having their own horror stories with a child they adopted. Not an Eastern Europe, just like a child. You don't know the history, and a child who's just mentally unstable. So it happens. I mean, I think that movie could have been written based on other stories. Yeah, I think someone during season 1 mentions the movie, so I was thinking like maybe the Barnetts watched the movie and started to compare the story with Natalia, and then started creating a whole bunch of new stuff, you know. It's a possibility. I just have to look at the timeline. I don't know. I mean, I don't think that was ever an issue in the court case, but it's interesting. It's a talking point that I know people on social media are engaging in. And also, do you think maybe the family was trying to make some things up so they could get rid of the adopted child? So that's a good question, and that is a view that some people have. I flip-flopped throughout the whole season. I thought, you know, they're exaggerating. Maybe they're completely lying. Maybe they realize that they adopted a child who's an albatross around their necks because they couldn't really connect to her emotionally, and she needs a lot of medical attention, and some of her surgeries wouldn't be covered by insurance, so she was going to be also a financial drain on them. So there's definitely a school of thought that they were just going down various avenues to try to get rid of her. But then, you know, Michael, he says, that's the father, right? He says, look, you know, we went to doctors. He says he pulled out a big box of medical files to show a detective who was investigating early on when Natalia was still with them. And the detective was the one who said, you know, I think you should, according to Michael, you should have her re-age, because I don't think she's a child, and I don't think Natalia's in danger. I think your other sons are in danger of her. Mm-hmm. So, I mean,
that detective unfortunately has passed away, so he's not here for us to question, to say, did you really say that to Michael? Michael's our storyteller. So I don't really know. At least throughout season 1, I didn't know what to believe. But you raised a good point, and it's possible that that's the truth. Can you tell us more about the process of making this documentary, about the timelines? Tellers, but people were under a gag order by the court in season 1 because Michael had a trial coming up. So Natalia could not speak, and the lead detective, the prosecutor, people who spoke later could not speak at that time. So we told the story the best we could, but it was, like I say, very challenging. Christine, Michael's now ex-wife, would not participate. The first family that Natalia lived with in New Hampshire before she moved with the Barnetts, so she was in the US for 2 years almost before the Barnetts got her, that family is not cooperating. So there are a few holes in this, even now at this later date. We had some big news about this case recently. So can you tell us more without spoiling it? We had the results of the DNA test. Okay. All right. So let me just say that in season 1, people who were commenting, posting on social media, they were raising questions about, well, why not this? And why didn't they go to the doctor? Why wasn't a DNA test done? A lot of these questions get answered in season 2. More people were able to speak in season 2, and then we had a DNA test done to answer the question once and for all about Natalia's age. Natalia wants to know her history. She tells people when she has to see a doctor, well, I'm 33 legally, but I'm 20 biologically. I mean, who says that, right? Like, who has a legal age and a biological age? You are the age you were born biologically. But here, her birthday changed, her birth year changed. It's like, what? By 14 years. So we kind of put that to rest. And I won't tell you the answer because it really is it's a really good season. So you got to watch, then you have to watch season 2. It's a must. Yeah, for sure. And with these new developments, do you think there's still some actions that Natalia and the Barnetts can take against each other? That's being explored, is my understanding, on the part of Natalia. I don't know about the Barnetts, but on the part of Natalia. Okay. But beyond that, I don't know the result, like what the final decision. We don't know yet. Where is Natalia now? Yes, Natalia is fine right now. She's moving on, and she seems to be doing okay. Bom, galera, esse foi o caso de hoje. Espero que o caso esteja devidamente atualizado na cabeça de vocês. Conforme forem saindo outras atualizações, eu volto aqui, assistam o documentário O Curioso Caso da Natalia Grace e depois me contem o que vocês acharam também. E até a próxima!